Olá pessoal, estamos aqui para tratar de uma das mais importantes escolas na teoria da administração, a escola estruturalista e, nesse contexto, a teoria da burocracia. É um dos capítulos mais importantes, mais relevantes no campo da administração, pois trata-se da base na compreensão das organizações, sejam elas pública, privada ou da sociedade civil. Portanto, peço sua atenção aos capítulos e aos tópicos que serão tratados a seguir. A escola estruturalista e a teoria da burocracia surgem na década de 1940, período de grandes transformações na humanidade. Podemos citar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que obrigou os estados e exércitos à sua maior expansão e profissionalização. Há também o fator da entrada das mulheres no mercado de trabalho cada vez mais amplo. E esses fatores fizeram com que as organizações ficassem mais complexas e demandassem questões que a escola clássica, científica e relações humanas não tinham mais as respostas. Portanto, a escola estruturalista e a teoria da burocracia emergem nesse contexto. Conhecido como o pai da burocracia, Max Weber é reconhecidamente um dos sociólogos mais importantes em toda a história da humanidade. E ele criou, a partir da compreensão da sociologia, das religiões e da compreensão da sociedade, a base da teoria burocrática. Quando nós paramos e ouvimos a palavra burocracia, o que vem à nossa mente? Em primeiro lugar, vem lentidão, filas, carimbo, ineficiência, ou seja, tudo aquilo que não funciona. Entretanto, sob o ponto de vista teórico, a burocracia busca exatamente o contrário. E se há um sinônimo para a palavra burocracia, é eficiência. Então, para o Max Weber avançar o seu conhecimento sobre burocracia, ele define três tipos de sociedade. A primeira sociedade é a tradicional, baseada em regras, procedimentos históricos. A sociedade carismática, em que a liderança age em função do seu carisma. E, finalmente, a sociedade burocrática ou racional, baseada na eficiência, regras e procedimentos. Como próximo passo no avanço da teoria da burocracia, é importante três aspectos: autoridade, poder e dominação. Então, Weber ele acaba trabalhando esses três conceitos como base, sendo que a autoridade tem a ver com aspectos formais e legais, a questão do poder tem a ver com a legitimidade e a formação desse poder, e, finalmente, a relação de dominação, que é a relação de poder entre o dominador e o dominado. As organizações burocráticas trabalhadas por Weber têm alguns princípios aos quais todas as organizações, em maior ou menor grau, possuem. Por exemplo, formalidade, normas, regras, procedimentos, comunicação formal. Um exemplo bem importante sobre comunicação formal são os logomarcas, as assinaturas de e-mails, como toda e qualquer organização estruturada possui. A racionalidade e visão do trabalho, é impossível todos fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. A hierarquia, ou seja, mesmo em organizações mais flexíveis e modernas, existe ali uma relação de poder entre o topo e a base das organizações. A impessoalidade, ou seja, o tratamento, uma regra que pode ser válida para todos os funcionários, por exemplo. Também rotinas, procedimentos, horário de entrada, horário de saída, uso das salas, uso dos recursos da empresa. E tudo isso para quê? Para ter maior previsibilidade do funcionamento das organizações, buscando a sua eficiência. E, finalmente, a competência técnica. Então, esses elementos, esses princípios, compõem as organizações burocráticas. A teoria da burocracia sofreu várias críticas e também observações em relação à sua limitação. Uma delas é o excesso de formalismo, e que isso leva ao quê? A um contexto de resistência à mudança e à inovação nas organizações. E por que isso acontece? Em função da despersonalização, ou seja, o tratamento frio, distante das pessoas que atuam nas organizações. Isso também ocorre em função do quê? Da hierarquização excessiva, ou seja, as pessoas se tornam cada vez mais individualistas e também demonstram sinais de autoridade. E o que é sinal de autoridade? A famosa frase, você sabe com quem você está falando, é essa demonstração do excesso de hierarquia e de poder perante as pessoas. E, finalmente, tudo isso, esse contexto negativo, pode levar ao quê? A dificuldade no atendimento ao cliente.
Então, pessoal, agora, para a gente poder praticar aquilo que a gente ouviu, né, da aula da Escola Estruturalista e da teoria da burocracia, um caso muito clássico, ilustrativo, é o Exército Brasileiro. É uma das organizações mais burocráticas, ou seja, com respeito à hierarquia, com normas e procedimentos, comunicação formal, ou seja, é uma organização extremamente relevante para a compreensão da burocracia e como ela ocorre na prática. Portanto, é um convite para que você conheça, a partir do site de informações do Exército Brasileiro, as características burocráticas dessa organização. O segundo caso que eu gostaria de tratar com vocês é o caso de uma das empresas presentes em vários países do mundo, que é o McDonald's. Aliás, ela pode estar no Japão, ela pode estar na Rússia ou mesmo em povos árabes. E se vocês, ninguém aqui sabe todos esses idiomas ao mesmo tempo, mas a gente consegue reconhecer essa empresa. Essa é uma característica da comunicação formal, ou seja, a logomarca dessa empresa faz com que ela seja reconhecida independente do idioma, do domínio do idioma. Mas ela também possui características como eficiência, o controle da fila, a previsibilidade. Aqui se trata de um convite a que os alunos possam conhecer um pouco mais dessa organização, observá-la e registrar a característica desta empresa vis-à-vis as características da burocracia. Como foi dito anteriormente, uma das ideias é que burocracia significa ineficiência e que as coisas não funcionam. Mas empresas como Google, Facebook e Uber, que aqui estão expostos, aliás, em diferentes idiomas, e vocês conseguem perceber que são essas empresas, porque existe uma comunicação formal. Então, veja, trata-se de organizações cuja base também precisa da burocracia, ou seja, hierarquia, normas e procedimentos, comunicação formal, impessoalidade e assim por diante. Trata-se de um convite, venha conhecer um pouco mais dessas empresas e entender que essas organizações, que são extremamente inovadoras, possuem características de burocracia. Então, pessoal, vamos exercitar, vamos ver se todo mundo entendeu os principais conceitos e a teoria da burocracia. Então, o exercício aqui é bem simples e espero que vocês possam aproveitar bastante. E, aliás, ao final, espero que executem esse exercício. E qual é o convite? É para que vocês pensem numa festa universitária. Em grupos de 4 ou 6 alunos, tentem bolar, planejar uma boa festa, uma festa bacana, para que todos possam se divertir. Usem os elementos da teoria da burocracia, ou seja, das características de uma organização burocrática, e vocês verão e poderão experimentar que esses elementos poderão dar mais eficiência à sua proposta de festa. Então vamos lá, hein, pessoal? Acho que agora vocês entenderam a teoria da burocracia e a importância das organizações. Mas para consolidar o seu conhecimento, o exercício aqui é que vocês vão a campo, visitem uma lanchonete, uma fábrica ou até mesmo uma startup. E o que cada um de vocês vai fazer? Anotar as características observáveis nessas organizações baseado na teoria da burocracia. Com esse registro e essa observação, acreditamos que você vai consolidar o seu conhecimento sobre essa teoria.